A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, aluno da EADEC, do ensino à distância. Vamos hoje para a quarta aula. Hoje estaremos falando sobre um tema muito importante, um tema que a gente tem que estar bem afiado e também bem convicto e certo sobre ele. A quarta aula estaremos falando sobre inerrância e infalibilidade da Bíblia. A Bíblia possui erros, a Bíblia falha. Nós estaremos falando sobre isso. Pegue então o seu papel, pegue a sua caneta, vai fazendo as suas anotações, deixem tudo marcadinho aí, para que você possa aproveitar da melhor forma a nossa aula de hoje, a quarta aula, tá bom? Eu vou falar sobre uma primazia lógica. Abra aí em Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo de número 6, versículo de número 18. Você vai dar pausa aí para você procurar, mas eu sei que você vai achar rapidinho. Hebreus 6,18, ele fala assim, ó. Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Então, o autor aos Hebreus, ele está falando que isso não muda. É impossível que Deus minta. Então, uma lógica básica é, Deus, ele não erra, ele não mente. Se Deus, ele não mente, ele não erra, a Bíblia é inspirada por Deus, lógico, a Bíblia não pode haver erros, não pode haver falhas, não pode haver mentiras. Tudo bem? Tá jóia até aí? Salmo 119, verso 160, fala assim, ó. A tua palavra é a verdade desde o princípio. E João 17, Jesus nos fala, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Tá jóia? Então estaremos falando sobre inerrância e infalibilidade. Vamos falar sobre algumas evidências que a gente chama de evidências externas, tá? Evidências externas de que a Bíblia ela é inerrante ou ela é infalível, tá bom? Do que se trata essas evidências externas que estaremos falando aqui? São evidências históricas, artefatos arqueológicos, manuscritos de apoio, datados próximos da época em que foram escritas também as escrituras, localizações geográficas confirmadas. Então, a gente acaba vendo algumas evidências externas que apontam que a Bíblia ela não possui erros. Se você olhar, geralmente, né, quando você olha para o decorrer da história, tudo aquilo que ainda não foi encontrado, tudo aquilo que ainda não foi localizado, seja por arqueólogos ou por historiadores, né, a história no passado, e a Bíblia traz algum dado onde não há uma comprovação, não que as comprovações elas estejam todas esperando para confirmar a Bíblia, não é isso, tá bom? Mas toda vez que a Bíblia faz uma afirmação e não se encontram evidências, há uma tendência natural dos críticos, dos céticos, aqueles que vão contra o entendimento que a Bíblia é inspirada, eles vão falar e vão apontar, lá, tá errado. Não foi encontrado evidência sobre isso. Não que a Bíblia ela precise dessas afirmações externas para se validar. Porém, como eu falei que a Bíblia ela não possui erros e ela não perde uma batalha, o tempo passa, a arqueologia avança, os historiadores continuam trabalhando e daqui a pouco surge uma evidência que vai entrar em concordância com o que a Bíblia já falava. A Bíblia não muda, meus amados irmãos. O que ela foi escrita há tantos e tantos séculos, ela continua da mesma forma, permanecendo nas suas mesmas doutrinas e nas suas mesmas explicações. Mas vemos que muitas vezes o entendimento externo, ele muda. E conforme vai se achando, ele vai se adequando. Mas a Bíblia é sempre a mesma. E ela não perde uma batalha, tá bom? Vamos falar sobre alguns exemplos externos para que a gente possa entender um pouquinho aí sobre a inerrância. Uma das coisas que a gente pode falar
sobre a escrita na época de Moisés. Durante muito tempo, foi colocado que o Pentateuco, os 5 livros de autoria de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, falam que ele não poderia ter escrito esses livros, porque na época em que Moisés viveu, a escrita ainda não tinha sido desenvolvida. E isso foi levado como um questionamento dos livros sagrados por muito tempo, tá joia? E aí o tempo se passa, as descobertas vão avançando, e isso acabou sendo refutado, tá joia? A gente vai acabar verificando que já havia escrita muito tempo antes mesmo de Moisés. Isso foram descobertas que foram ocorrendo ao longo da história, confirmando realmente que na época em que Moisés viveu, a escrita já era muito bem desenvolvida por aqueles povos egípcios, até mesmo os povos hititas, falavam que só a Bíblia que relatava que eles existiam, e não tinha registro em nenhum outro local. E esse questionamento também ele foi refutado com o passar do tempo, tá joia? Eu quero falar especificamente sobre um personagem, você vai ver aí na tela, que tem uma escrita, tá joia? Uma escrita em uma pedra, em uma lápide, o escrito sobre a casa de Davi. É uma descoberta aí que por volta de 92 e 93, os arqueólogos descobriram aí essa escrita a respeito desse personagem, tá joia? O que acontece a respeito de Davi? Devido a não existir nenhum tipo de artefato histórico encontrado, sobre o personagem Davi, houve sempre muito questionamento que talvez ele nunca houvesse existido. Davi nunca existiu. E que ele teria sido um personagem mitológico que foi criado pelos próprios hebreus como um rei perfeito. E isso levou bastante questionamento aí pelos críticos da Bíblia, tá joia? E só para os irmãos terem ideia, por volta aí do ano de 1988, nós temos autores que escreveram livros a respeito do personagem mitológico chamado Davi. A gente tem aí Niels Lench, ele publicou um livro de aproximadamente 300 páginas. O livro chama A Nova História da Sociedade Israelense, que falava que não havia evidências arqueológicas a respeito desse personagem Davi, que era um personagem fictício, porque não havia nenhum tipo de achado. Em 93, foi descoberta aí a estela de Tel Adã, com uma escrita em aramaico que foi datado por volta do século 9 a.C., mencionando a casa de Davi. Aí eu pergunto, o que eu faço agora se você comprou esse livro aí, falando que Davi não havia nenhum achado arqueológico? Joga fora, né? Então a gente verifica que a Bíblia, quando ela é questionada, o tempo passa, e aquilo que estava escrito, ela acaba se confirmando. Então isso são evidências externas, tá joia? Outra evidência que a gente pode encontrar que a Bíblia ela é inerrante são as evidências proféticas, evidências de profecias. Anota aí. Primeira evidência, evidência histórica ou arqueológica. Segunda evidência que a gente pode verificar, que também é uma evidência que devemos anotar, é a evidência da profecia, tá joia? Então a gente tem aí um outro testemunho externo, que ele ganha grande apoio para se comprovar uma inerrância ou uma infalibilidade das escrituras. Por quê? Porque as profecias elas se cumpriram sobre tudo aquilo que já estava escrito nas escrituras. Então a gente vê aqui, vou citar rapidamente, tá bom? Porque a gente tem bastante assunto para tratar sobre inerrância e infalibilidade. Eu quero ainda nesta aula falar com você sobre contradição bíblica. A Bíblia possui contradição, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá joia? Então vamos falar um pouquinho aqui sobre a evidência da profecia, né? A gente tem Isaías, o profeta Isaías, no seu livro, que tem 66 capítulos, ele escreveu esse livro por volta de 700 anos antes de Cristo, tá joia? Cerca de 160 anos antes de que o rei Ciro nascesse, ele já vai dar o nome desse rei, e ele falaria que esse rei, sobre o governo desse rei, que Jerusalém seria reconstruída. Meus irmãos, eu estou falando
de um profeta que vai falar que Jerusalém iria ser reconstruída, porém numa data que ela ainda não havia nem sido invadida pelos babilônios, né? O tempo em que ele fala, o templo ainda não havia sido destruído sequer. E ele já está trazendo uma profecia de que haveria um rei nesse período posterior que liberaria o povo que estava cativo e que reconstruiria o templo. Vamos ver em Isaías, abra sua Bíblia lá, Isaías 44, versículo de número 28, para que a gente possa ler o que estamos falando. Isaías 44, 28. Isaías diz assim, ó: quem diz de Ciro é meu pastor e cumprirá tudo que me apraz, dizendo também a Jerusalém, sê edificada, e ao templo funda-te. Então ele está falando que Jerusalém e o templo será edificado, fundado novamente, numa época em que os babilônios ainda nem haviam entrado dentro de Jerusalém. Falamos rapidamente também aqui um pouquinho sobre Daniel e as 70 semanas, que se encontra em Daniel capítulo 9, do versículo 24 ao 27. Vocês vão estudar isso mais profundamente na matéria sobre escatologia, a doutrina das últimas coisas. Mas Daniel, ele vai escrever, pelo menos algumas coisas eu preciso pontuar aqui para vocês. Ele vai falar ainda nesse capítulo 9, do 24 a 27, ele vai falar sobre a vinda do Messias, do príncipe, né? Ele vai falar sobre a morte do Messias, que ele seria retirado. Ele vai falar sobre a destruição da cidade e do templo. Meus amados irmãos, ele está trazendo uma profecia de 450, 500 anos antes de Cristo, de Jesus, né? Ter encarnado e estar andando aqui pela terra. Então são profecias que nos testificam sobre o entendimento de que a Bíblia, ela não erra nos seus apontamentos, tá joia? Ele também vai falar sobre cidades históricas e o futuro que ocorreria com essas cidades. Então você vai ver, Ezequiel 26 vai falar sobre o futuro de Tiro, em Oséias, em Miqueias, em Jeremias, em Sofonias, vai falar sobre o futuro de Samaria. A gente tem também Ezequiel 28 falando sobre Sidom, Amós falando sobre Gaza. Então nós temos também profecias apontando sobre o futuro de algumas nações, de algumas cidades, que vão se cumprir com o passar do tempo, tá joia? Também quero falar um pouquinho sobre evidências proféticas, e é interessante a gente falar sobre profecias messiânicas que foram cumpridas na vida de Jesus. Temos, por exemplo, em Lucas capítulo 24, versículo de número 27, um texto muito conhecido, né? A qual ele vai falar o seguinte, ó: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que se achava em todas as escrituras, o que se achava dele em todas as escrituras, né? Os dois que estão a caminho, os dois discípulos a caminho de Emaús, eles estão caminhando quando o próprio Cristo começa a caminhar com eles. E como eles estão fazendo questionamento sobre o Messias que havia sido crucificado e tal, Jesus ele vai externar ali numa conversa enquanto eles caminhavam sobre as escrituras. Ele fala, começando por Moisés e todos os profetas, aquilo que apontava para ele. E a gente vai procurar na Bíblia e nós estaremos encontrando muitas evidências que se cumpriram na vida de Jesus, tá bom? Anota aí Salmo 22, um salmo messiânico, que foi escrito por aproximadamente aí 1000 anos antes de Cristo. Você tem aí, você tem detalhes escritos nesse salmo sobre palavras que o próprio Cristo falaria enquanto estava na cruz sofrendo, né? Deus meu, por que me abandonaste? Isso está no Salmo 22. Depois, com calma, você abre e lê o Salmo 22 inteiro, tá bom? Não leia apenas os primeiros versículos, para que você possa ter esse entendimento que eu estou falando para você. Você vai conseguir verificar detalhes de palavras que foram escritos
que foram externadas por Cristo na cruz, que já estavam sendo vislumbradas aqui pelo profeta, no caso aqui Davi, há aproximadamente 1000 anos antes de Cristo, tá joia? E o que falar então de Isaías capítulo 53? Meus amados irmãos, você vai ver detalhes, né? É o famoso texto do servo sofredor, a qual você vai verificar detalhes muito pormenorizado a respeito daquilo que ele sofreria na sua morte, tá joia? Então, quando encontramos evidências como o Isaías 53, a gente tem uma grande convicção que a Bíblia, ela trata de coisas não somente do passado, do presente a qual ela foi escrita, mas também ela aponta para um futuro. Isaías mesmo escreveu, como eu já disse para os irmãos, por volta de 700 anos antes de Cristo, e ele estava apontando detalhes da sua morte, né? E talvez possa haver um questionamento, mas espera aí, qual é a data das cópias mais antigas que eu tenho? Vamos entrar um pouquinho aqui, né, sobre esse tema, porque pode haver um questionamento. A gente vai falar um pouquinho mais sobre transmissão e preservação de manuscrito, mas só para a gente não fugir do tema que estamos falando de Isaías. Pode ser que surja um questionamento, mas espera um pouquinho. Será que esse texto de Isaías, ele não pode ter sido escrito posterior aos acontecimentos? Porque isso vão ser questionamentos que vão ser feitos por muitos céticos, né? Eles vão até chamar sobre profecias que foram escritas após o cumprimento. Qual é o manuscrito mais antigo que eu tenho de Isaías? Então a gente tinha aí até por volta de 1947, 1946, a gente tinha, antes disso, o manuscrito mais antigo que se tinha do livro de Isaías eram códex, eram escritos por volta do ano de 900 depois de Cristo. Então pode haver um questionamento, né? Poxa, pera um pouquinho. Olhando aí de forma cronológica, o manuscrito ou a cópia mais antiga que se tinha na mão do homem que foi encontrada, ela era de 900 depois de Cristo. Então pode haver um questionamento, será que isso aí não foi escrito posterior aos acontecimentos? Afinal de contas, se passaram 900 anos dos acontecimentos. Acontece que por volta aí de 1946 e 47, a gente vai falar isso de forma mais pormenorizada, posterior, mas na região do Mar Morto foram encontrados muitos manuscritos, os famosos e conhecidos manuscritos do Mar Morto. E em uma das cavernas foi encontrado um rolo que estava dentro de jarros, e esse rolo, quando ele foi aberto, né, ele tem aproximadamente 7 metros assim, o seu comprimento, e ali estava o livro de Isaías inteiro, completo. E foi verificado sobre esse livro a datação dele, e foi descoberto aí que ele foi escrito por volta do ano 150 antes de Cristo. O interessante é que esse manuscrito do Mar Morto, esse manuscrito encontrado de Isaías de 150 antes de Cristo aproximadamente, quando ele foi comparado com o manuscrito mais antigo, que era de 900 depois de Cristo, e também comparado com o que você tem hoje na sua Bíblia, a concordância entre eles é de 95%. Então há uma grande evidência de que o texto não foi alterado. Mas o que mais chama atenção, para que a gente não fuja do que estamos falando, é que nós temos agora manuscrito datado pelo menos 150 anos antes de Cristo e que está nos relatando a profecia de Isaías do capítulo 53, detalhes da morte do servo sofredor. Irmãos, isso é uma evidência muito, muito razoável, né? Sobre o entendimento que os escritos eles foram preservados, mas isso a gente vai falar mais para frente, mas principalmente sobre uma evidência profética. Eu estou com um manuscrito de pelo menos 150 anos antes de Cristo, mas que foi escrito há 700 anos antes, que vai dar detalhes muito minuciosos a respeito da morte
de Jesus na cruz. Tá joia? Existe um livro do Josh McDowell, onde ele vai falar o seguinte. Josh McDowell é um pastor apologeta, e ele fala que há pelo menos 60 profecias diretas a respeito do Cristo e pelo menos 270 ramificações dessas profecias. Efeito cascata, tá bom? 60 profecias diretas e pelo menos 270 profecias que são ramificações dessas outras profecias que apontavam para a vinda de Jesus de Nazaré. E que todas essas profecias a respeito do Cristo, o Messias, todas foram cumpridas na vida de Jesus. Então, é uma evidência muito forte que temos a respeito sobre profecias messiânicas. Tá joia? Anota aí agora aí, e faz um risco assim, ó. Contradição bíblica. Ó, existe contradição na Bíblia, tá joia? Vamos falar também um pouquinho sobre isso, porque isso faz parte do tema dessa aula, que é inerrância e infalibilidade, tá joia? Existe contradição na Bíblia, meu amado irmão? Não, né? Deixa eu falar algo para você, para ficar claro. Quando eu falo sempre sobre inspiração bíblica, quando eu falo sobre inerrância e infalibilidade, obviamente que eu estou falando sobre os autógrafos. Anota aí, autógrafo. O que é o autógrafo? Autógrafo é aquilo que saiu da pena, da caneta, vamos dizer assim, do autor que foi inspirado, daquilo que saiu lá de Mateus, de Paulo, de Isaías, de Jeremias. Então eu estou falando daquilo que saiu. Isso foi inspirado por Deus. Agora, temos muitas e muitas cópias, temos muitos e muitos manuscritos. Então, autógrafo é aquilo que foi escrito do autor, né? De autoria, veio dele. Nós não temos mais nenhum autógrafo porque eles foram perdidos. Os originais, eles foram perdidos com o tempo, tá joia? Mas a gente tem muitas e muitas cópias, muitos e muitos manuscritos. Quando a gente for falar sobre transmissão, a gente vai verificar que há uma grande evidência de confiabilidade que esses manuscritos eles não foram alterados. Mas segura um pouquinho que a gente vai falar mais para frente em outra aula. O importante aqui é que a gente fale sobre contradição na Bíblia. Vamos dar uma olhada lá. Sobre contradição na Bíblia, deixa eu falar um texto para você. Por que eu preciso também ter alguns temas muito bem afiados na minha mente para poder trazer respostas plausíveis? Porque isso aqui é até um textuário que se usa para a apologética, que é a defesa da fé. 1 Pedro 3,15 fala o seguinte, meus amados irmãos: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Então ele está falando assim, qual é a forma que você tem que fazer isso, né? Você tem que estar santificado em Cristo. E aí ele fala, e estar sempre preparados para responder. Então você tem que estar preparado, é um mandamento. Aí ele nos diz a forma, com mansidão e temor. Mas a responder o quê? Qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, é um mandamento. É tranquilo, né? Toda vez que tem um mandamento ou um princípio que Deus nos orienta na Bíblia e eu não cumpro, eu estou o quê? Eu estou em pecado, né? Se é um mandamento e eu não quero cumprir, eu estou em pecado. E a Bíblia fala, é um mandamento. Nós devemos estar preparados para responder a qualquer um que pedir a razão da esperança que há em vós. Então vamos lá. Toda vez que você for questionado, ao sentido assim, ó, a Bíblia possui contradição, a Bíblia está cheia de contradição, a melhor resposta que você pode dar é: qual é o texto? Qual é o texto que há contradição? Me mostra. Porque geralmente, quando se traz esse tipo de questionamento, eu vou falar assim, ó, a maioria das vezes é o famoso papagaio de pirata, né? Ele está repetindo aquilo que ele viu num vídeo, ele está repetindo aquilo que ele ouviu em algum artigo e acaba só falando. Agora, é diferente de você falar a contradição na Bíblia. Tá bom, mostra o texto, aí eu mostro. Por quê? Porque quando você vai analisar o texto a qual está sendo questionado que há contradição, você vai verificar que
pode ocorrer casos que há texto que nós precisamos ter mais atenção para explicá-los, mas que não existe contradição. Quer ver? Vamos mostrar alguns textos aqui para que a gente possa analisar. Presta atenção aqui nesse slide, irmãos. Ó, vamos ler, aí você dá um pause para que a gente possa ler esse texto. Por quê? Porque é importante. Então eu estou pegando texto a texto porque é fácil falar que há contradição. Mas quando a gente abre o texto, a gente vai verificar que não há contradição alguma. Então, ó, o primeiro texto aqui, Mateus capítulo 27, versículo de número 5. Eu sei que você deu pause e já abriu a sua Bíblia, mas não olha no texto não, olha para mim. Deixa eu falar um pouquinho com você, só para que você possa entender o contexto. Aí a gente vai ler. Olhou para mim? Maravilha? Ó, Mateus, ele vai narrar que Judas, ele vem, ele pega as moedas, a moeda que ele recebeu pelo preço da traição do nosso Senhor, e ele vai jogar as moedas ao solo, e a Bíblia fala que ele saiu para se enforcar, ou saiu e se enforcou. Tranquilo? Vamos ler o texto? Agora vamos ler. Mateus 27, 5. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Eu tô com a minha versão aqui, é a versão Almeida Revista e Corrigida, tá joia? Aqui a gente já tem outra versão. E foi e se enforcou. Tranquilão? Beleza? Agora vamos ver um outro texto. Então Judas foi e se enforcou. Vamos ver o texto de Atos capítulo 1, versículo de número 18. Dá pause aí para você procurar, tá bom? Aliás, que você vai encontrar mais rápido do que eu, porque você já está afiado nisso aí. Atos capítulo de número 1, versículo de número 18. Também eu vou te pedir, por favor, dá pause só para você entender. Olha para mim aqui. Vou falar o contexto. Atos 1,18 está falando o seguinte. Pedro, pela pena de Lucas, Lucas escreveu Atos, mas ele está narrando algo que Pedro falou. Pedro está falando que foi adquirido um campo, um terreno, tá joia? E que esse terreno, ele foi o mesmo terreno em que Judas, ele despencou, ele caiu, ele se precipitou nesse terreno, o seu corpo, ele colidiu em pedras, e ele foi, vamos falar assim, ó, espatifado. Chega a falar até que as suas entranhas se derramaram nas pedras. Vamos ler? Olha aqui. Atos 1,18. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade e, precipitando-se, né, caindo, rebentou pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Oh my God. Para um pouquinho. Peraí, Judas morreu enforcado? Ou Judas morreu na queda quando seu corpo espatifou nas pedras? Te peguei. Olha uma contradição aí. Será? A gente vai analisar que não. Então, assim, quando eu olho com a lente, com os óculos do ceticismo, eu já entendo no texto algo que eu já tenho pressupostos à contradição, talvez eu coloque a lente e eu veja claramente uma contradição. Agora, quando eu tento olhar de forma neutra e deixar para que eu tome uma conclusão após analisar, você vai ver claramente que não há contradição. Em Mateus capítulo 27, versículo 5, está falando que Judas morreu enforcado? Tem alguma Bíblia que fala isso? Não tem, meu amado. Ele saiu e se enforcou. Ele saiu e foi se enforcar. Mas não fala que ele morreu enforcado. Pause. Atos 1,18 fala que ele morreu na queda. Não tem essa palavra em nenhum manuscrito. Eu estou falando de manuscrito porque as traduções, elas vão pegar os manuscritos e vão traduzir. Não existe texto que fala que ele morreu na queda. Então, a Bíblia, ela não finaliza, ela não dá um martelo, ela não bate o martelo e dá um ponto final, a forma como ele morreu. Ela fala que ele saiu e se enforcou, e depois há um relato que o seu corpo caiu num precipício. Então, agora também não está escrito, mas eu vou trazer um entendimento do que pode ter ocorrido. Porque não está falando a forma clara como ele morreu. Fala os atos que ele praticou e que ocorreram com ele. Ele pode ter se enforcado e morrido, enforcado ou não. Enquanto ele estava lá, já morto ou não, a corda pode ter arrebentado, o galho pode ter quebrado da árvore, não sabemos se ele já estava morto ou não. E ao seu corpo cair,
morto ou não, bateu nas pedras e se espalhou, né? Parte do seu corpo foi espalhada. Mas não fala que ele morreu nesse ato. Então fica aberto. Será que ele já estava morto quando o seu corpo caiu ou não? Então, falar que há uma contradição apenas se tivesse dessa forma aqui, para encerrar esse assunto. Ó, Judas morreu enforcado. E em Atos tivesse assim, ó, Judas, ele se precipitou e morreu na queda. Opa, aí tinha uma contradição. Isso não tem no texto. Tá bom? E para encerrar, porque eu vou indicar um livro que fala sobre contradição bíblica no finalzinho, tá bom? Estamos encerrando aqui, ó. Mas só para que a gente fale sobre alguns pontos. Mateus capítulo 20, versículo 29 a 34, eu não vou nem ler, mas se você quiser, por favor, eu estou falando aqui para que a gente seja um pouco mais célere, mas ele fala sobre 2 cegos. Jesus curou 2 cegos em Mateus capítulo 20. Entretanto, na mesma passagem, em Marcos capítulo 10, versículo 46 ao 52, Marcos ele vai falar que ele curou apenas um cego. É isso que está na Bíblia? Apenas um cego? Também não está dessa forma. O que eu quero dizer? Mateus fala que foram 2 e Marcos fala que foi 1. A primeira coisa que eu tenho que entender, será que aí teve uma contradição? Olha aí, pegou, né? Uma contradição. Se eram 2, o outro falou que foi 1, então será que está errado? Será que está errado mesmo, meu amado irmão? Vamos analisar o texto? A gente vai analisar esse texto e a gente encerra essa quarta aula aqui. Primeiro, Mateus, quando você olha no texto, ele está falando de forma mais genérica dos 2 cegos. Então ele está dando uma geral que existiam ali, que haviam 2 cegos. Quando você olha para Marcos, ele vai dar destaque para um cego e ele vai falar sobre seu nome, sobre o nome do seu pai, né? Bartimeu, filho de Timeu, e ele vai dar um pouco mais detalhes a respeito desse personagem e está focando. Aonde haveria uma contradição? Se Marcos falasse assim, ó, e havia apenas um cego. Não existe isso no texto, amado. Tá bom? Eu vou dar um exemplo para ficar bem claro para você. Vamos supor que você vai no culto, você vai para o culto lá, vai na sede, o culto é uma bênção, você vai, glória a Deus, você sai de lá cheio da palavra, cheio da presença de Deus. Na saída, vamos supor que você sai por volta das 21 horas do culto e você encontra, tá lá, ó, tá o pastor Paulo Freire, tá o professor Alberto, o diretor da escola, pastor Paulo Freire, o presidente, o diretor da escola, e tá o pastor Walter Jarbas. Estão os 3 lá na saída lá, cumprimentando os irmãos. Assim que você sai, você vê os 3, e aí você conversa, pastor Paulo, ele te cumprimenta, ô meu filho, muito prazer, como é que você tá tudo bem? E a família, tudo em ordem? Ô pastor, tá tudo bem, tá tudo... E você vai embora. E tem um amigo seu do seu serviço que também foi no mesmo culto, ele também é membro da igreja, e ele também sai lá fora. Mais ou menos no mesmo horário, mas ele não te viu, e ele também encontra lá o presidente, pastor Paulo Freire, o diretor da STADEC, o professor Alberto, e o pastor Walter Jarbas, diretor. E ele vai lá, e ele também encontra os 3, e ele também, o pastor Paulo conversa com ele, coisa e tal, ô pastor Paulo, como é que o senhor tá, tudo tal, tal, e ele vai embora. Você imagina que esses 2 colegas do serviço, isso foi no domingo, quando chega na segunda-feira, ele está lá no trabalho e ele vai conversar com outro terceiro colega que não foi na igreja. Rapaz, eu fui lá na igreja, um dos colegas, e lá na saída o pastor Paulo Freire estava lá, a gente conversou um pouquinho, ele perguntou da minha família, foi muito gostoso. E ele vai embora. Aí o outro colega chega para esse amigo também que não foi na igreja, o outro colega que passou depois, e falou assim, rapaz, ontem eu saí também por volta das 9 horas, cheguei lá fora, tava lá o pastor Paulo, o professor Alberto e o pastor Jarbas, a gente conversou um pouquinho. Esse colega disse, opa, pera um pouquinho, tem mentira aí. O primeiro falou que estava o pastor Paulo, e o segundo falou que estavam os 3 pastores, mas fala para mim, um dos 2 mentiu? Nenhum dos 2 mentiu. Apenas o primeiro colega, ele deu mais ênfase, talvez ali, poxa, o pastor Paulo é o presidente da igreja, conversou mais com ele deu ênfase. Mas isso quer dizer que não tinha os outros pastores ao lado? Não, ele apenas não os mencionou. Enquanto que o segundo falou de forma mais genérica que haviam 3 pastores ali e tal, e coisa e tal. Então, só para a gente ter um entendimento, que quando você olha para o texto, você consegue entender que não há contradição, há uma ênfase que cada um deu. Tá joia, meus amados irmãos? Eu estou encerrando aqui, então, a nossa
quarta aula. Deixa eu mostrar para você aqui, eu sempre gosto de fazer uma indicação de livro. Pastor, eu gosto de falar sobre contradição bíblica, eu quero me aprofundar mais nisso. Tá aqui, ó, para você adquirir e colocar, vai montando sua biblioteca aí, tá joia? Biblioteca de consulta para que você possa ler. É um livro de Norman Geisler, é Dificuldades Bíblicas. Ele vai citar aqui mais de 780 textos polêmicos, textos de passagem como essa que eu citei aqui, tá joia? Ele estava saindo, ele estava entrando de Jerusalém, de Jericó. Foi Maria, foi uma mulher que viu Jesus quando ele ressuscitou, ou foram mais mulheres? Era de manhã ou era de noite? Ele vai trazer de forma mais exaustiva, tá bom? Mais aprofundada, vários versículos bíblicos. Então, fica a nossa indicação. Meu amado irmão, estamos encerrando aqui a quarta aula. Eu espero você aí para a quinta aula, onde a gente vai falar de um tema muito interessante, que é a estrutura e a classificação da Bíblia. Como que a Bíblia se divide, quantos capítulos, e por que tem a Bíblia Católica Romana tem mais livro, a outra tem menos, e o Antigo Testamento é igual ao livro dos judeus? A gente vai falar um pouquinho sobre isso na quinta aula, não perca. Deus abençoe sua vida, estude aquilo que falamos sobre isso, dá pausa, volta, mas anota tudo certinho para que isso seja bênção na tua vida. Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.